Oi, gente, tudo bem com vocês? Já pensou vocês perderem um bem super precioso que é a memória? Porque a memória é que norteia, né, para a construção da individualidade, para a construção da identidade e até da nossa própria existência. Porque quando se perde a memória, é como se você tivesse, o seu eu estivesse morrendo, né, se tornando outro. E essa discussão, né, está presente no filme Para Sempre Alice, que conta a história de uma professora em linguística, que ela é muito famosa na sua área, muito estudiosa, e de repente ela se vê perdendo a memória. E isso para ela é muito complicado, porque ela sempre se norteou, né, pelo lado do conhecimento, pelas suas memórias, né, pela comunicação, pela clareza do discurso. E aí, quando ela vai perdendo isso, ela vai perdendo o chão, porque como se ela estivesse morrendo em vida, entendeu? E daí a família também começa também a não mais reconhecer, né, a Alice. Por quê? Porque ela, no filme, né, ela, ao completar 50 anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer. A gente desculpa, mas a pronúncia é Alzheimer. E é um Alzheimer precoce, entendeu? Então, ela começa a perder, ela não consegue mais se expressar. Por exemplo, como ela falou, ela é como se ela não como se ela não consegue pegar a palavra certa para definir o que ela está sentindo. As palavras estão lá e ela não consegue pescar a palavra certa. Então, a precisão com a palavra, as lembranças, a memória, ela vai parece que vai se diluindo, ela vai perdendo, né? Ela vai se perdendo. Por isso que tem algumas horas, algumas cenas do filme que vai se desfocando, ela vai se desfocando, as pessoas vão se desfocando, né? Como se estivesse perdendo, né, as coisas. E aí a luta da Alice é tentar continuar a ser ela, né? Por isso que o título Para Sempre Alice, não sei, eu achei que não ficou muito, na minha opinião, tá, gente? Não expressou muito bem o sentido do filme. Aí eu fui no Google, cliquei lá, né, a versão original do filme, botei no Google Tradutor e aí tá assim, Still Alice, né? Aí eu vi que Still é ainda Alice. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ela tenta continuar ser Alice, mas só que ela vai perdendo a sua identidade. Ela vai perdendo, de uma certa maneira, sua essência. Mas ela luta até o fim, né, para continuar a ser Alice. E aí é isso que eu apreendi do filme. Outra coisa que eu achei interessante também, que tem uma parte quando a Alice já está com a doença e ela vai fazer uma palestra sobre o Alzheimer. O que acontece? Ela começa a falar, né, que essa doença degenerativa também é um pouco desmoralizante, né? Por quê? Porque as pessoas começam a caçoar, né, dos lapsos de memória, né, os esquecimentos, também a falta de precisão com as palavras, né? Então, né,
porque quando as pessoas começam a debochar, assim, né? Diferente de outras doenças, né? Já as doenças degenerativas que de uma certa maneira atrapalham um pouco o pensamento, as cognições, né? De uma certa maneira os outros olham com um olhar meio debochado, muitas vezes e tal. Né? Então, o que eu achei interessante no filme é que ele não é melodramático, ele também não tem juízos de valores, e sim que é um tipo de filme que abre portas para os questionamentos, né? Para o esclarecimento e para a gente não ter tanto preconceito, porque ainda existe muito preconceito com este tipo de doença, né? Muitas vezes as pessoas não querem falar, né? Às vezes não entendem, aí às vezes são ignorantes, quando a pessoa pergunta várias vezes a mesma coisa, né? Porra, eu já falei que não, né? E não é bem assim, é uma doença degenerativa. Então, quanto mais informação houver, né, vai ser melhor para combater o preconceito e até para tentar um tratamento melhor para esses pacientes, para esses que têm esse tipo de doença, né? Porque aí estimulando, fazendo exercícios, tem como estimular, tem como, de uma certa maneira, diminuir um pouco, né? Um pouco os efeitos, né, da doença. Outra coisa também que eu acho, né, que mostra também, eu comecei a pensar sobre isso, que a vida ela é inesperada, né? Então não tem como você planejar 100% as coisas, usar o discurso racional e tal. Às vezes acontecem imprevistos, acontecem merdinhas, e você tem que saber lidar com tudo isso, né? Com o imprevisto, com as merdinhas, com doença, né? Você tem que saber lidar com isso, porque se você achar que você pode planejar tudo, fodeu. Então foi um filme interessante, assim, me fez pensar um monte de coisa, né? Então eu recomendo.